O check-up fala agora sobre a saúde da mulher. Vamos falar de endometriose e a relação dessa doença com a infertilidade. Será possível uma mulher que tem endometriose engravidar? Como essa mulher vai realizar o sonho de ser mãe? Para conversar mais com a gente, explicar tudo sobre isso, vou começar agora com o Dr. Fábio Eugênio, que é especialista em reprodução humana. Seja muito bem-vindo ao check-up, viu, doutor? Obrigado, Mariana. Olha, o seguinte, vamos começar explicando o que é endometriose, porque muitas mulheres já ouviram falar, talvez quase todas já ouviram, mas não sabem o que é exatamente a endometriose. Isso, a endometriose, o que ela consiste? É a presença do endométrio, que é o revestimento interno do útero, fora da sua localização original. O endométrio é aquele tapetezinho que reveste o útero internamente e onde vai se implantar o embrião. Todo mês ele cresce com o objetivo de receber o embrião se a mulher for engravidar. Se a mulher não engravida, ele descama em forma de sangue, é a menstruação. Só que em algumas situações patológicas, em algumas situações alteradas, esse endométrio ele pode se implantar fora da cavidade uterina. Pode se implantar na superfície externa do útero, no peritônio, que é uma membrana que recobre internamente os órgãos pélvicos, nas trompas, nos ovários, em ligamentos que existem atrás do útero, ou até mesmo no intestino da mulher. Existe endometriose até intestinal. Então a presença de focos de endometriose formando nódulos, ou no caso dos ovários, formando cistos, é que caracteriza a endometriose. São esses focos, esses nódulos de endométrio. Bom, e o que isso causa na mulher? Causa um processo inflamatório. Esses nódulos eles crescem, causam um processo inflamatório na pelve e que levam a duas consequências principais. Uma são as dores. A mulher com endometriose normalmente tem muita dor, é o sintoma mais frequente, principalmente dor menstrual. Mas ao longo do tempo, essa dor pode evoluir também para situações fora da menstruação. E a subfertilidade, a dificuldade de engravidar que você já comentou. É muito comum também, existe essa associação da endometriose com dificuldade de engravidar. Doutor, quais são os sintomas? Porque nós estávamos conversando e tem muitas mulheres que têm endometriose, mas que não sabem que tem, é isso? É verdade, é verdade. Hoje em dia é muito mais comum a gente ouvir falar em endometriose. É como se a doença tivesse aumentado muito a sua frequência, a sua presença nos últimos anos. Em parte isso é verdade. Hoje sabe-se que a mulher ela adia muito mais a maternidade, ela passa mais tempo de sua vida se preparando profissionalmente, estudando, trabalhando para depois engravidar. E esses ciclos menstruais repetidos que a mulher tem ao longo da vida são um dos fatores de risco para que ela desenvolva endometriose. Então hoje faz com que a frequência de endometriose seja mais alta. E para você ter uma ideia como é alta, na população em geral, se a gente considerar mulheres em idade reprodutiva, de 18 a 40 e poucos anos, até 10 a 15% das mulheres podem ter endometriose. É muito alto. E se a gente considerar o universo daquelas mulheres que estão tendo alguma dificuldade para engravidar, as mulheres com subfertilidade, até 40% delas podem ter dificuldade para engravidar. A estatística, inclusive, das pacientes que eu atendo no consultório é de que 50% das mulheres, metade delas, tem endometriose. Às vezes como um fator principal de dificuldade para engravidar, às vezes como um fator acessório, um fator secundário. Mas assim, a frequência de encontrar endometriose é muito grande. E o diagnóstico da endometriose, por vezes, ele não é tão fácil, ele não é tão simples. Nos últimos anos, foram desenvolvidos métodos de imagem, ultrassom transvaginal de maior capacidade de precisão diagnóstica, ressonância magnética, que conseguem detectar esses focos de endometriose dentro da pelve. Antigamente, quando não tinha essas imagens de tanta precisão no diagnóstico por imagem, a mulher tinha que ser submetida a uma cirurgia para diagnosticar a endometriose. Uma cirurgia que se chama videolaparoscopia. A videolaparoscopia é uma cirurgia que ainda é feita, mas hoje em dia quase sempre para tratar a endometriose, não mais para diagnosticar. Porque existe métodos de imagem, que a gente já falou, o ultrassom transvaginal e a ressonância magnética, que pode diagnosticar a endometriose. Agora, como esses métodos eles começaram a ter uma maior precisão nos últimos anos, antigamente era difícil, às vezes a mulher procurava o seu ginecologista se queixando de dores, de cólicas menstruais muito fortes, e muitos ginecologistas consideravam que aquilo era normal da mulher, porque existem variações de sensibilidade, tem mulher realmente que sente um pouco mais de dor ou não, e consideravam normal. E muitas mulheres passavam anos sem ter um diagnóstico preciso de endometriose. Então hoje em dia a gente tem esses dois fatores. Existe um aumento da frequência da doença e também existe um diagnóstico mais preciso e mais comum. Por isso que a gente vê tão comumente hoje em dia endometriose.
Doutor, qual é a relação da endometriose com a fertilidade ou a infertilidade? É muito forte. Muitas mulheres que têm endometriose até falam assim, já perdi a esperança, acho que não vou poder ter filhos. E não é bem assim, né? Hoje é possível as mulheres que têm endometriose, mesmo as que têm grau mais elevado, né, mais grave, engravidar? Sim, é possível. O primeiro dado é que você falou muito bem. Existe uma relação muito íntima de subfertilidade, dificuldade em engravidar, com a endometriose. E a endometriose ela pode causar subfertilidade nos mais variados graus. Às vezes até esse grau de subfertilidade, dificuldade de gravidez, não tem relação com a extensão da doença. O que é que eu quero dizer com isso? Tem mulheres com endometriose severa, endometriose grave, e que engravidam naturalmente. E tem outras, às vezes, que têm endometriose mínima, endometriose leve, e que tem muita dificuldade de conseguir engravidar. Então, às vezes, não existe uma relação direta do grau de endometriose com a dificuldade de gravidez. Porém, em maior ou menor grau, a endometriose pode causar subfertilidade. Eu gosto de usar esse termo subfertilidade. Um termo mais genérico é infertilidade, mas infertilidade, às vezes, dá a ideia de que a mulher não vai conseguir, de nenhuma maneira, engravidar. Isso não é verdade. A mulher com endometriose, como eu já comentei, pode engravidar até naturalmente, em muitos casos. Isso não é incomum. Porém, existem aqueles casos em que a endometriose vai causar um grau de subfertilidade importante e que aquela mulher não vai conseguir engravidar, o casal não vai conseguir uma gravidez, se não for através de métodos de reprodução assistida. E aí é que o profissional especialista em reprodução humana, para orientar esse casal qual é a melhor forma de tratar a endometriose para que preserve a fertilidade e para melhorar a fertilidade dessa mulher. Então, quem tem endometriose, a mulher que tem endometriose, primeiro faz esse tratamento para controlar a endometriose, para tratar, e depois vai fazer essa reprodução assistida? Cada caso tem que ser analisado particularmente. Há casos em que, se o objetivo do casal for obter a gravidez, logicamente, e a mulher tiver poucos sintomas, ela tiver dores, mas não forem dores muito intensas, e os métodos de imagem, ou seja, ultrassonografia, ressonância, mostrarem que a sua endometriose não é muito severa, essa paciente ela pode fazer diretamente o tratamento para engravidar. Ela pode fazer o tratamento para conseguir a gravidez. Até porque, um detalhe interessante, durante a gravidez a endometriose melhora. Tá? Pelos altos níveis de progesterona que ocorrem na gravidez, produzidos pela placenta, existe uma melhora da endometriose, porque a progesterona ela é um hormônio que diminui os sintomas da endometriose, enquanto que o estrogênio, ao contrário, aumenta os sintomas. Então, na gravidez melhora. Então, muitas vezes, se é uma endometriose leve, uma endometriose que não está trazendo muitos sintomas para a paciente, e o objetivo do casal é engravidar, a gente já trata para o casal obter a gravidez. E que tratamento é isso? Vai depender de cada caso, vai depender também dos outros fatores de fertilidade do casal. Ou seja, será que essa mulher tem uma trompa boa? A trompa dela é pérvia? Existem exames que me dizem isso. Será que o espermograma do marido é normal? Existem exames que me dizem isso. Não é porque ela está já com diagnóstico de endometriose que a gente deva achar que é só esse o fator que está dificultando engravidar. Os outros fatores têm que ser pesquisados. Então, se a mulher tem trompa boa, se ela está ovulando adequadamente, se o sêmen do marido é normal e ela tem endometriose, a gente pode tratar inicialmente, tentar métodos mais simples de tratamento, como indução de ovulação, inseminação, e naqueles casos mais resistentes, a gente pode necessitar chegar à fertilização in vitro, que é, na realidade, o tratamento mais efetivo para conseguir gravidez nas mulheres que têm endometriose. Muitas pessoas podem estar se perguntando assim, poxa, eu tenho dores fortíssimas quando estou menstruada, o que fazer, né? Será que eu tenho endometriose? Porque a pessoa ainda não buscou engravidar, não quer engravidar agora, então é muito jovem, tem apenas 15, 16, 17, 18 anos, não está nesse período de pensar em ser mãe, né? Mas sente essas dores, já quer tratar logo, quer cuidar. Qual é a primeira coisa que a pessoa tem a fazer? Como identificar, né? Esses sintomas e como essa pessoa deve procurar logo um ginecologista? Sim, na realidade o primeiro passo é esse, é procurar o seu ginecologista. Né? Através da história clínica e do exame físico, ele vai diagnosticar se você tem um risco de ter a endometriose. Normalmente aquelas dores menstruais, as cólicas que a gente considera normais, elas são cólicas que não atrapalham a rotina diária, mas tem mulheres que têm dores na menstruação que atrapalham a sua rotina, ela não vai trabalhar, ela deixa de ir para a sua escola ou para a faculdade, então assim, essas dores muito intensas, a gente já tem que ficar atento que possa ter alguma alteração tipo endometriose. Então o ginecologista ele faz essa avaliação inicialmente. E se ele achar que há necessidade,
ele pode solicitar esses métodos diagnósticos que eu falei. O ultrassom transvaginal, que a gente chama de mapeamento da endometriose, com preparo intestinal, e a ressonância magnética, se for necessário. Diagnosticado, mesmo que a mulher, lógico, naquele momento não esteja querendo engravidar, tem que ser tratada. Tá? E os tratamentos para endometriose, existem tratamentos clínicos e existe o tratamento cirúrgico. Os tratamentos clínicos, normalmente, eles são paliativos. Eles são para aliviar os sintomas, que basicamente é a dor. Então, eles se baseiam no uso de hormônios que vão deixar a endometriose bloqueada, bloqueia também o ciclo hormonal da mulher, ou seja, ela não fica menstruando todo mês. Tá? E com isso você tem uma melhora das dores. É um tratamento clínico, mas a doença continua lá. O tratamento que a gente diz definitivo para a dor é o tratamento cirúrgico. É através dessa cirurgia que a gente falou, que é a videolaparoscopia. Nessa cirurgia, que é feita com cortes pequenos no abdômen, é uma cirurgia dita minimamente invasiva, né, é possível diagnosticar e é possível tratar, retirar todos os focos de endometriose. Essa cirurgia é uma cirurgia muito especializada, tem que ser feita por ginecologistas que tiveram treinamento em cirurgia de endometriose, porque a endometriose, do ponto de vista cirúrgico, ela é comparada até a cirurgias de neoplasia, cirurgias de câncer, porque ela provoca vários pequenos tumorezinhos na pelve. Não é maligna, é uma doença benigna, tá? Mas ela tem uma característica de ser muito disseminada. Então é uma cirurgia que normalmente é uma cirurgia extensa, que tem que ser feita por uma equipe bem preparada, mas que o resultado é muito bom. Em relação às dores, ocorrem melhoras de 80% a 90%. Então existe uma melhora muito grande da dor quando a paciente se submete ao tratamento pela videolaparoscopia. E em relação à fertilidade, aí existe um pouco de controvérsia. Alguns estudos científicos, acompanhando casos de pacientes que foram submetidas à videolaparoscopia, identificaram que pode também melhorar a fertilidade das pacientes quando elas fazem um tratamento cirúrgico. Já outros estudos disseram que não, que ela continua com a dificuldade para engravidar, que a cirurgia trata muito bem a dor, tira a doença, mas ela continua com dificuldade para engravidar e ela vai precisar fazer um tratamento posterior. Tá? Então, como eu te falei, cada caso é um caso. Se o objetivo é tratar a dor, existe o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Se o objetivo principal é engravidar, a gente tem que avaliar se vale a pena fazer primeiro a cirurgia e depois tentar engravidar, ou se é melhor ela partir diretamente para o tratamento de fertilidade, ou seja, a gente tratar para que ela engravide diretamente. Agora, doutor, não significa que aquela mulher que tem muitas dores, que tem fortes dores terríveis, quase que insuportáveis, tem endometriose. Isso é certo? Não, não obrigatoriamente. Ela tem que ser investigada inicialmente pelo ginecologista. Ele vai pedir examiná-la, fazer história clínica e pedir esses métodos auxiliares de diagnóstico, porque existem outras patologias também na pelve da mulher que podem causar dores. Doutor, e depois da cirurgia feita, né, para retirada da endometriose, quais são os cuidados, né, depois da videolaparoscopia? Pronto, é uma pergunta interessante, porque como é uma doença muito disseminada, é muito difícil, apesar do que eu te falei que a melhora da dor e a retirada da doença chega a ser 80% a 90%, é muito difícil erradicar completamente. Às vezes tem pequenos focos microscópicos que não são visíveis, consequentemente a olho nu, e o cirurgião não tem como abordar. Então existe um risco que a gente chama de recidiva, e que essa doença volte depois de algum tempo. Tá? Então, quais são os cuidados que devem ser tomados pós-cirurgia? O ideal é que essa paciente fique fazendo algum tratamento hormonal complementar, principalmente a base desse hormônio que eu te falei, que é a progesterona. Tá? Isso pode ser feito através de medicação oral ou através de um DIU, de um dispositivo intrauterino que libere progesterona. Isso vai fazer com que a paciente fique com os níveis de progesterona mantidos no organismo. Normalmente ela fica sem ciclos menstruais repetidos, porque, Mariana, um detalhe é que quem estimule, quem renova os focos de endometriose que se instalam na pelve, são ciclos menstruais repetidos. Então, quanto menos a mulher menstrua, entre aspas, menor o risco ela tem de que essa doença recidive. Então, depois de uma cirurgia, o que se recomenda é, se o objetivo da paciente não é engravidar, que ela fique fazendo um tratamento hormonal complementar, tá? De preferência sem menstruar. Se o objetivo é engravidar, assim que ela é liberada da cirurgia, depois de um mês da recuperação cirúrgica normal, ela já deve prontamente tentar engravidar. Ou naturalmente, se for o caso, se houver condições, ou fazer o tratamento diretamente para engravidar. Então, para finalizar essa entrevista maravilhosa com o Dr. Fábio Eugênio, que é especialista em reprodução humana, doutor, as mulheres que têm endometriose, ou que desconfiam que têm endometriose, podem engravidar. Pode engravidar, pode ficar tranquila. Como a gente falou, essa gravidez pode ocorrer até de uma maneira natural. Se houver dificuldade, é procurar o especialista. O primeiro especialista a procurar é o ginecologista. Vá no seu ginecologista, ele vai te examinar, vai fazer uma história, vai ver se você tem risco de ter endometriose, vai pedir os exames que podem comprovar isso aí. E se essa endometriose necessitar ser tratada, ele saberá te encaminhar para o tratamento adequado.
quando houver realmente uma dificuldade de engravidar e houver a necessidade de um tratamento adicional complementar, seja uma indução de ovulação, seja uma inseminação, ou seja a fertilização in vitro, então ele vai te encaminhar para o especialista para fazer esse tratamento. Doutor Fábio Eugênio, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pela sua presença hoje no Checkup, seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado, Mariana. Eu queria só deixar o nosso site, que tem muita informação também sobre endometriose, e a paciente pode acessar e fazer perguntas. É muito fácil, o endereço é Medicina Reprodutiva, então é www.medicinareprodutiva.com.br. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço, e agora você fica com mais informações no Checkup.